algo, você está esperando, vamos supor, uma vaga, você é escolhido entre tantas pessoas para uma vaga de emprego, para qualquer outra coisa. Como nós nos alegramos quando somos escolhidos para alguma coisa que nós almejamos. E eu quero ler primeiro em São João, capítulo 15, é a leitura base, para essa palavra, que nos diz assim. São João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Somos escolhidos. Agora, qual seria o objetivo da escolha? Por que Deus nos escolheu? Para qualquer escolha há um objetivo, Por exemplo, o pastor pode escolher uma irmã aqui. Vai escolher para quê? Vai ter um objetivo. Para o projeto de jovens, para o projeto de missão, para o projeto de cuidar de criança. Para todas as escolhas há um objetivo. Na parte A aqui deste versículo que eu acabei de ler, quando Jesus disse aos discípulos: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia! O primeiro objetivo da escolha de Jesus foi para a nossa salvação. Porque sabemos que a partir do momento que Adão e Eva pecou, ali no jardim do Éden, o homem se distanciou da presença de Deus. Foi como se... Porque vocês se lembram que ali no jardim, todos os dias Deus vinha conversar com Adão e Eva. Era uma harmonia, era uma comunhão tão gloriosa que eles tinham. Mas a partir do momento que eles pecaram, foi como se fizesse um vale muito grande. De um lado o homem, do outro lado Deus. E agora? Como o homem se aproximar de Deus? O pecado fez esse vale tão grande que o homem não tinha mais se aproximar de Deus. Agora eu pergunto, Deus estava contente com esta situação? Vendo o homem tão distante dele, aquela criação tão gloriosa, Deus não estava contente. É onde entra a palavra que nos diz: Deus, olhando para os céus, não viu um justo sequer. Então Ele enviou o seu Filho unigênito para que morresse, para nos dar o direito da vida eterna. Através da morte de Jesus ali na cruz, eu comparo como se a cruz fosse aquela ponte que foi colocada naquele grande abismo que separava o homem de Deus. Agora o Senhor está escolhendo. O primeiro propósito da escolha é a salvação. E por que então, meu irmão, minha irmã, você tem isto muitas vezes como fardo? Por que você acha tão difícil servir o Senhor? Por que você acha tão difícil a renúncia? Quando Jesus pôde dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie cada dia o seu pecado, tome a sua cruz e siga após mim. Por que você acha tão difícil servir a Jesus se você foi um escolhido para esta salvação? Porque aqui a palavra está bem clara. Não foi vocês que escolheram a mim, mas o Senhor que escolheu vocês. Eu sempre agradeço a Deus e digo: Senhor, entre uma grande multidão de jovens ali em Campinas, quantos jovens existiam ali, e o Senhor olhou para uma simples adolescente que vivia de um lado para o outro, desgarrada, angustiada, que sentia um vazio tão grande na alma. Eu confesso para vocês que eu senti um vazio muito grande na minha alma. E eu procurava de todas as formas a preencher este vazio com diversas coisas, na vaidade, nas diversões que o mundo oferece. Muitas vezes passei noites inteiras em bailes. Eu já estava indo para o caminho da bebida alcoólica, procurando um vazio, embora tão jovem, procurando preencher o vazio da minha alma. E a minha alma ansiava muito conhecer o Senhor Jesus, mas eu não
sabia, porque até então havia sido apresentado para mim somente uma religião. E mesmo assim eu procurava dentro da religião preencher este vazio e me encontrar com o Senhor. Eu procurava Jesus, mas foi Ele quem me escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu pude ouvir este evangelho glorioso e eu pude erguer as minhas mãos aceitando o Senhor Jesus como meu Salvador. Ele falou no meu coração. Naquela noite eu recebi o Senhor. Quando eu ouvi a voz dele me chamando, dizendo: filha, vinde a mim, tu que estás cansada, sobrecarregada, vinde a mim, eu te aliviarei. Então eu ouvi deste chamado, eu rapidamente fui ao encontro do Senhor, e eu confesso que foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Naquela noite eu fui como se flutuando ali para o meu lar, totalmente vazia, totalmente assim, descarregada daquele peso que trazia angústia para a minha alma. Então o primeiro propósito, o primeiro objetivo, meu amado, que está aqui nesta noite da escolha, é para a salvação. Mas não fica somente nisso. Deus te escolheu para coisas mais gloriosas ainda enquanto você viver aqui na terra. Deus tem objetivos gloriosos para cada um de nós que aqui estamos. Basta entendermos o porquê estamos aqui na terra. Será que é somente para vivermos um tempo de passagem? Quem sabe 30 anos, quem sabe 80 anos, ou quem vive mais, quem sabe até mesmo 110 anos, simplesmente por viver, mas não tentar descobrir qual é o objetivo, o propósito de Deus aqui na terra, na sua vida. Porque o primeiro propósito de Deus é a salvação. O segundo está aqui na parte B do versículo 16, que diz: para que vades e deis frutos. Não é somente para a salvação, mas é para fazer a diferença nesta terra, é para produzir fruto, para a honra e glória do nome do Senhor. E é noite de nós examinarmos a nós mesmos. Será que estamos simplesmente gratos pela salvação? Isso é muito bom, mas o crente 3S, sentado, salvo, sentado e sossegado. Não sou como os demais, não sou como aquelas mulheres mundanas, não sou como aqueles jovens, viram muitas vezes a cara, aqueles jovens usuários de droga, todo sujo, maltrapilho, andando pela rua. Hoje eu sou diferente. Eu sou um servo de Deus, eu sou salvo, eu fui escolhido. Será que é somente para isso? A parte A nos diz sobre a escolha da salvação, mas a parte B nos diz: para que vades deis fruto. O propósito de Deus aqui na terra é muito glorioso para mim e para você. E será que você, amada de Deus, já tem descobrido o propósito de Deus na sua vida? Eu me lembro quando iniciava o ano de 2026, tem uma irmã que mora lá em Portugal, e ela falando, ela teve uma experiência gloriosa com o Senhor, aquela mudança, sabe, de vida com Deus, devido a tanta luta que ela enfrentou. E ela dizia para mim uma coisa que me marcou. O filho dela chegou para ela e perguntou: mãe, qual que são os seus propósitos para o ano de 2026? Ela falou: filho, o meu propósito é descobrir o que eu estou fazendo na terra. Meu Deus! O que Deus quer da minha vida? O que Ele quer executar através de mim neste ano? Eu não quero simplesmente passar por este mundo. Eu não quero simplesmente viver por viver. Eu quero descobrir qual é o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler em Lucas, capítulo 4, e o versículo 25, que nos diz: vou falar um pouco em rápidas palavras. E eu quero te dizer, amada,
Amado, o propósito de Deus muitas vezes ele é árduo. O propósito de Deus muitas vezes requer abnegação. O propósito de Deus ele requer muitas vezes renúncia, decisão na minha vida. A palavra de Deus nos diz em Lucas 4:25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que nem em toda a terra houve grande fome. Muitas viúvas existiam em Israel quando houve aquela fome, que muitas pessoas já estavam morrendo de fome, muitas pessoas já haviam morrido. E seria o fim também daquela mulher, a Sarepta, seria o fim também daquela mulher. O seu fim, da sua família, do seu filho também seria a morte. Mas Deus ordenou a Elias para que fosse de encontro àquela mulher. Naquele tempo não existia GPS, mas o próprio Deus conduziu Elias em direção à casa daquela mulher. Ele poderia perguntar: Senhor, mas qual o endereço para colocar aqui no GPS? Mas não, ele foi guiado pelo GPS de Deus. Deus enviou Elias aonde estava aquela mulher. Quem sabe Elias ficou sem entender, pensando que Deus enviaria ele a uma mulher rica, com bens armazenados ali no seu estoque. Mas quando ele chega, ele se depara com uma pobre viúva, já passando, racionando a comida. Eu acredito que ela já estava magrinha, o seu filho ali magrinho, porque era a última farinha que ela tinha, era o último azeite que ela tinha, e ela estava ali pegando os gravetinhos de lenha para chegar na sua casa, fazer um pãozinho e ali comer, esperar a morte juntamente com o seu filho. Mas aquela mulher, ela foi uma escolhida. Tem muitas pessoas que querem ser escolhida ou escolhido somente por status, porque acha bonita alguém está aqui na frente, muitas vezes pregando, ter o nome de pastor, nome de missionária, missionário, profeta, só por status, mas muitas vezes não querem passar o processo de Deus na sua vida. Agora ficou a decisão daquela mulher. Pense comigo, estava ali pegando uns gravetinhos para fazer um bolo com o único alimento que ela tinha ali dentro da sua casa. Chega o profeta Elias e diz: Deus mandou eu vir até você, mas eu só tenho somente este pouquinho de azeite de farinha. Não, Deus ordenou: vá primeiro e faça este bolo para mim. E o Senhor mandou eu te dizer: se você tão somente obedeceres, a farinha da panela nunca se acabará, e o azeite da botija nunca se acabará. Aquela mulher foi escolhida para aquele propósito. Mas agora, será que foi fácil a decisão de obedecer? Será que eu, como mulher, vendo meu filho ali prestes a morrer de fome, chega um homem que eu nem conheço e fala: pega este azeite e esta farinha e faça para mim primeiro?
escolhidos para ser diferentes e fazer a diferença sobre a terra. Fomos escolhidos para andar em contramão do mundo. Isso não é fácil, meus irmãos. O mundo está andando nesta direção. De repente eles olham os crentes por este lado. Muitas vezes somos taxados de louco. Muitas vezes no nosso emprego as pessoas não nos compreendem, porque nós não agimos como eles. Eu quero te dizer, não se sinta constrangido, não se sinta inferior, não se sinta humilhado por ser diferente neste mundo. Foi para isso que o Senhor te escolheu. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente tem como peso ser diferente. Minha irmã, se você tem sentido isso, eu quero te convidar nesta noite. Não sinta como um peso ser diferente. Não sinta um peso ser luz no meio das trevas. Não sinta um peso em andar diferente das mulheres mundanas. Muitas vezes Satanás vai tentar colocar no seu coração: ah, mas você está parecendo uma velha com esta roupa. Ah, você está parecendo uma velha com estes trajes, ou da maneira que você anda. Mas não tenha isso como peso. Você é luz no meio das trevas. O Senhor te chamou para ser diferente, e o Senhor te chamou também para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença aonde quer que nós estivermos. Você é chamada para fazer a diferença onde quer que vocês estejam. Eu me lembro uma vez, eu morava ali em Telemaco Borba. Nós estávamos passando por uma luta muito grande mesmo, espiritual, de diversas maneiras. E devido àquela luta, meus irmãos, eu não sei, eu me olhava no espelho, eu me sentia um semblante tão carregado, tão sofrido. E parece que de uma hora para outra eu me envelheci. Uns 10 anos que eu olhava no espelho, eu me sentia tão velha, tão acabada. E Satanás começou a usar aquilo para me atormentar dia e noite. Quando eu olhava no espelho, eu me via ali uma velha, eu era ainda bem jovem, tinha, eu acho que menos de 40, uns 35 anos. E uma vez eu me lembro que eu fui para Campinas, eu saí para ir na feira com a minha mãe. E ela chegando ali na feira, tinha um homem que ela já era acostumada a comprar ali com ele. E eu já, Satanás trabalhando na minha mente, com aqueles pensamentos. E quando chegamos ali na feira, minha mãe pegou e falou assim: olha, essa aqui é minha filha, lá do Paraná. Aí ele falou assim: ah, ela é mais velha ou mais nova que a Terezinha? Ele conhecia minha outra irmã, né? A minha mãe falou assim: ah, ela é mais nova. Ele falou assim: nossa, mas ela tem uma cara de sofrida. E aquilo, eu já estava passando uma angústia tão grande. E Satanás continuou trabalhando na minha mente. Era final de ano, eu lembro, né, minhas irmãs todas se preparando, né, se petecando, e eu ali, né, permanecendo da maneira que o Senhor me chamou para ser, da maneira que Ele me chamou para ser diferente também, para fazer a diferença. E naquele momento Satanás estava querendo colocar aquilo como um peso dentro de mim. E meus irmãos sempre olharam para mim e me viram como que eu posso dizer, um suporte espiritual da família. E eu me lembro que a minha irmã passando uma luta tão grande. Antes disso eu fui passear também na casa da minha irmã. Encontramos uma vizinha dela. Minha irmã é 4 anos mais velha que eu. E a vizinha falou: ah, ela é mais velha que você. Aí era só Satanás usando aquelas pessoas para me deixar angustiada.
E um dia o Espírito Santo pôde falar fortemente no meu coração: você é diferente. O que você tem, elas não têm. A graça de Deus na sua vida, ela faz toda a diferença. O que você tem, elas não têm. E ali a minha irmã passando uma luta muito grande no relacionamento, e eu em aconselhamento, e eles tudo pedindo: ora por mim, a luta está grande, eu estou sofrendo. Todos eles vinham me procurar para pedir oração, minha família. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração: você é diferente, você foi escolhida para fazer a diferença sobre a terra. Minha irmã, não deixe Satanás te humilhar. Você é escolhida para fazer a diferença no seu trabalho, amada jovem. Não importa se você é diferente daquelas que andam de qualquer maneira, muitas vezes toda maquiada, mostrando seus corpos aí no mundo, de um lado para o outro, embaladas em tantas coisas, em tantas ilusões. Nunca se sinta inferiores a elas. Você é uma princesa de Jesus. O Senhor te escolheu para fazer a diferença. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Satanás, ele vai fazer de tudo para nos diminuir, mas nós somos luzes no meio das trevas. E aonde quer que nós chegarmos, as trevas serão dissipadas, porque a luz está conosco e a luz é Jesus. Oh, glória seja dada em nome do Senhor. Aleluia. Tenha como privilégio, amada, você é escolhida para uma missão gloriosa. Muitas vezes, até mesmo as mulheres casadas, nós ouvimos tantos conselhos por aí: não seja boba, não seja submissa aos seus maridos, não honre teu marido. Muitas vezes você quer fazer algo para agradar. Eu vou fazer um cafezinho, eu vou fazer aquilo para agradar o meu esposo. Como eu acabei de dizer, nós andamos em contramão ao mundo. Nós temos que fazer a diferença dentro do nosso lar, no meio da sociedade. Nós temos que ser mulheres que procuram fazer a diferença dentro do nosso lar. Você vai encontrar muitas mulheres: eu não faço, eu não sou boba, não sou capacho, eu não faço nada para o meu esposo. Mas nós temos que fazer a diferença. Cuide do seu esposo com muito amor e carinho. Faça o melhor por ele, porque você é escolhida para fazer a diferença na terra. Oh, aleluia. Somos como faróis, centrais elétricas em mundo cheio de escuridão. Deus abriu uma porta de emprego para mim, e eu sempre oro desta maneira: Senhor, aonde eu estiver, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença. E sempre antes de sair, eu dobro meu joelho e oro: Senhor, eu sou a luz. Eu não sei as pessoas que trabalham ali. Até descobri que tem uma mulher que é espírita. Eu não sei, mas eu sou luz. E eu vou chegar naquele lugar que as trevas venham ser desfeitas, que as trevas venham se dissipar em nome de Jesus, porque eu sou luz e eu não aceito as trevas aonde existe luz. E orando: Senhor, eu quero fazer a diferença. No segundo dia que eu estava trabalhando ali, chegou uma moça para nos ajudar, que estava bastante serviço, e ela ficando ali, todos já notaram que eu sirvo o Senhor. E ali aquela moça chegou. No segundo dia ela se aproximou, porque ela sempre ficava me olhando, se aproximou de mim na hora do almoço.
sentou perto de mim e perguntou: você é evangélico? Eu falei: graças a Deus. Aí eu saí, me retirei, fui para outro lugar. A chefe veio e falou: você faz oração? Eu falei: faço, em nome de Jesus. Eu tenho propósito, eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você tem que fazer a diferença. Você tem um chamado para ser diferente, para fazer a obra de Deus. Aí eu falei: faço. Lá no terceiro dia de serviço, aí ela falou, falei: por quê? Aquela moça está precisando de oração e ela gostaria que você orasse por ela. Aí eu falei: você quer que eu vou na sua casa? Ela falou: não. Falei: pode ser aqui mesmo? Ela falou: pode. Eu não me envergonhei, fiquei de pé. Aí os que estavam ali, e orei por ela, pude sentir a presença de Deus naquele lugar. E eu peguei o contato dela, e conversando com ela, e falei: e aí, você está se sentindo mais leve? Ela falou: graças a Deus. Depois daquele dia eu já estou me sentindo bem mais leve. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Você não está somente por acaso. O Senhor Jesus não te chamou somente para te dar a salvação, mas também para fazer a diferença. Somos como faróis e centrais elétricas. Você sabe que o farol é como aquela torre, né, que os marinheiros usam ali. Aquele farol é para sinalização. Aqueles faróis são para dar a direção para os marinheiros. Você também é como um farol. Você está neste mundo para dar a direção para tantas pessoas que estão sem saber que rumo tomar. Tantas pessoas que estão sem saber o que fazer da sua vida. Muitos estão tão desesperados que estão pensando em tirar a sua própria vida. Mas nós somos como faróis para darmos as direções para essas pessoas no meio das trevas. Nós somos como centrais elétricas, aquelas que distribuem energia para aquilo que está morto, energia que dá vida, né? Que traz vida, que traz luz para aquilo que está na escuridão e para aquilo que está morto. Você é um farol, você é uma central elétrica, então deixe o Senhor te usar. Você é um escolhido, meu irmão. Você é uma escolhida, minha irmã. Mas muitas vezes o propósito de Deus aqui na terra para nós, ele não é fácil. Como aquela mulher, ela teve que decidir fazer o bolo para Elias ou para ela e para o seu filho. Mas a decisão dela fez toda a diferença na sua vida. Para encerrar, eu gostaria de ler o livro de Esther, capítulo 4, e o versículo 14. Esther foi uma escolhida. Esther foi uma escolhida para um propósito. Nos diz a palavra: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a este reino. Nós vemos aqui Mardoqueu falando para Esther. Vocês já conhecem a história. Amã sentiu grande inveja, né? Ele se enfureceu contra Mardoqueu. Por que ele se enfureceu contra Mardoqueu? Eu vou ler aqui, ó. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Mardoqueu, ele estava fazendo a diferença ali naquele reinado. Ele sabia que Deus não permitia se prostrar diante de outra coisa a não ser diante de Deus. E ele não se importou com a ordem ali do rei. E ele não se prostrava perante Amã. Quando Amã ia passando, todas as pessoas se prostravam e ali beijavam os pés de Amã.
Mas Mardoqueu permanecia de pé, porque ele sabia que ele servia a um Deus todo-poderoso, e somente a Deus ele deveria adorar, somente a Deus. Ele sabia qual que era o seu propósito. E ali Amã sentiu grande fúria e começou a tramar então contra Mardoqueu. E ele então, quando chegou o tempo, Amã fez de tudo para destruir os judeus. E aonde estava Esther? Esther estava lá, bem de boa, como muitas vezes nós ficamos, né? Como eu disse, salvo, sentado e sossegado. Lá estava Esther no palácio, tão tranquila. Eu agora sou rainha. Ela já sabia que os judeus estavam correndo risco de vida, mas imagina, ela nem sentia mais judia. Agora ela esqueceu que ela era judia, que ela era somente rainha. Precisou Mardoqueu lembrá-la que ela também era judia, e disse: Deus te colocou, Esther. Aí não foi para cruzar os braços e ficar como se nada estivesse acontecendo, não. Foi o versículo que eu li. E fica sabendo que se você não tomar uma posição, o livramento virá de qualquer forma. Mas talvez foi para este motivo que Deus te escolheu e te colocou ali, para através das tuas mãos dar o livramento para o seu povo neste momento. Então Esther se posicionou e reconheceu o propósito de Deus para ela naquele momento. Esther se posicionou para ali deixar Deus cumprir o propósito de Deus na sua vida, que era através da sua vida salvar o povo judeu. E você, será que você tem entendido qual é o propósito de Deus aqui na terra para você? Será que você simplesmente entendeu o propósito da salvação, mas ainda não entendeu